Queridos irmãos e amigos, quando nos vêm as provas, quando nos vêm as dificuldades, muitas vezes a gente pergunta: por que, Senhor? Por que, Senhor? E essa é uma pergunta que a gente sempre ouve e sempre busca a resposta. Por que, Senhor? E eu tenho, como pastor, sempre atendido muitos irmãos, muitas famílias, muitas pessoas. E invariavelmente, quando alguém procura um pastor, é porque está passando por alguma dificuldade, não é verdade? Está passando por uma luta, está passando por uma prova. E enquanto nós estivermos nesse mundo de pecado, mundo de sofrimento, de dor, provas sempre virão sobre nós. E a pergunta, por que, Senhor, ela continua sendo feita e continuará sendo feita. E nas minhas reflexões, e é o que eu quero compartilhar com você hoje, e com você que também está nos assistindo nesse momento, eu tenho compartilhado com as pessoas com as quais Deus me tem dado a oportunidade de conversar, de aconselhar, e eu digo para vocês que é uma tarefa que não é fácil, é uma tarefa que a gente precisa muito de orientação de Deus, e toda vez que eu estou atendendo alguém, a pessoa está me apresentando e minha mente está com o Senhor. Pai, me ajuda, como posso ajudar essa pessoa? Como posso ajudar essa família? E quando a pergunta vem, por que, Senhor? Por que Deus tem permitido isso a mim, a minha família, a minha vida, enfim? Eu tenho encontrado algumas respostas. Eu quero compartilhar com você. Primeiro ponto. Nós temos na palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, se você quiser abrir a Bíblia, agora comigo, Romanos no capítulo 8, e Romanos capítulo 8 é, sem dúvida, um dos mais belos capítulos da Bíblia, com tantos ensinamentos. E no capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, diz em diante: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que quantas coisas? Quantas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu te perguntar, você ama a Deus? Alguns talvez estejam pensando assim: pastor, eu acho que um dia eu já amei a Deus, hoje eu tenho dúvidas, porque eu tenho passado por tantas provas na minha vida, que eu não sei mais se Deus me ama, se Deus está comigo. Não sei mais. Mas nós amamos a Deus por um simples motivo, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro. Se há alguma resposta de amor nossa para com Deus, é porque Ele nos amou e nos ama primeiro. E Ele jamais irá deixar de nos amar, amém?
E aí vem uma pergunta: por que, Senhor? Para responder essa pergunta, eu faço uma outra pergunta. Se Deus, e esse texto poderia ser traduzido também desta forma: Deus em todas as coisas coopera para o bem daqueles que o amam, certo? Então, Deus, Ele está trabalhando, Ele está obrando e lutando em todos os sentidos, de todas as formas, para abençoar e cooperar com aqueles que Ele ama. E Ele ama todos nós indistintamente. E aí vem então a pergunta: por que Deus coopera para o nosso bem com algumas coisas que nem sempre nós gostamos? Estamos juntos? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, não é verdade? Que a gente pensa assim: eu não queria que acontecesse isso comigo. Pode ser um acidente, pode ser uma perda de um familiar, de um filho, de um ente querido, lutas, uma perda de um emprego, perda da saúde, um câncer. E quando você olha e vê, puxa vida, mas eu amo a Jesus, eu sei que Ele me ama, mas agora eu perdi o emprego. E agora eu fui acometido de um câncer. E agora eu estou sem condições financeiras. E agora eu isso, aquilo, outro. E você fica desesperado no meio de tudo isso e pergunta: mas por que, Senhor? E eu faço a pergunta: por quê? Qual é ou qual seria a única intenção de Deus em cooperar para o nosso bem? Para fazer o quê? Diz para mim. Senão a nossa salvação. Concordam comigo, não? A nossa salvação. Então, as coisas que Deus opera e coopera para o nosso bem são para nos salvar. Sempre. Tem um texto na Bíblia que está lá no livro de Salmos, e você conhece muito bem esse texto. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo lá no livro dos Salmos, e no Salmo 37, um texto bastante conhecido de todos. A intenção de Deus e o trabalho de Deus sempre a nosso favor é para nos salvar, é para te salvar, é para me salvar. E esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. Quando vem a pergunta: por que, Senhor? Ouça então dizendo Deus aos seus ouvidos: filho, é para ti salvar. Mas como assim, Senhor? Veja, Salmo 37, versículo 3, diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Pausa, olha para mim, primeiro verso, nós vamos ler 3 versos. Primeiro verso: confia no Senhor e faze o bem. Número 1, aqui essa palavra confia no Senhor, confiar, esse verbo, ele tem que ver no original hebraico, está ligado à ideia de colar, certo? O pastor Branga, cadê o Branga? Cadê o pastor Branga? Está aqui. O pastor Branga, meu amigão, às vezes ele brinca, né? Ele tem algumas coisas que ele apresenta para a gente, aí ele diz assim: cola em mim que tu brilha. Cola em mim que tu brilha. Essa é a ideia. Confia no Senhor, está dizendo o quê? Cola no Senhor. Não é colar nele nem em mim que você vai brilhar, mas se você colar em Deus e eu colar em Deus, nós vamos brilhar, amém? Cola nele. Cola no Senhor. Está dizendo assim: cola no Senhor e faze o bem. Cola em Deus e faça o bem. Bom, fazer o bem na Bíblia não quer dizer tão simplesmente fazer boas coisas, boas obras. Não. O bem e o mal na Bíblia estão ligados, o bem, à vontade de Deus,
e o mal, aquilo que não é vontade de Deus. Vou dar um exemplo para você. Lembra Caim e Abel? Lembram ali? Quando Abel ergueu um altar e apresentou ali uma oferta do seu rebanho, um sacrifício ao Senhor, e a oferta dele foi aceita. Caim, por sua vez, também ergueu um altar, colocou uma oferta, mas era ali da sua horta, das suas plantações, enfim, e Deus não se manifestou aprovando, aceitando aquela oferta. Quais foram as palavras de Deus para Caim? Caim, se fizeres bem, é certo que haverá aceitação para ti também. Entenderam ali? Fazer o bem é fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Ele espera, fazer aquilo que Ele pediu. Então, o salmista está dizendo o seguinte: confia no Senhor, cola nele, faz a vontade dEle, habita na terra, e nós estamos nesse mundo aqui, referência à terra prometida, e alimenta-te da verdade. Bom, a verdade é a palavra do Senhor. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Alimentar-se de Jesus, alimentar-se da sua palavra. Versículo 4, Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, quando a gente cola em Deus, quando a gente se alimenta da verdade e faz a vontade do Senhor, a gente começa a se agradar do Senhor. E Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Sabe como é que eu entendo esse verso, queridos? Eu entendo que quando a gente está colado com Deus, e a gente está tão juntinho dEle, tão perto dEle, e andando com Ele, e se alimentando dEle, os sonhos do Senhor serão os nossos sonhos. Ele vai despertar em nosso coração os seus sonhos, e nós ficaremos felizes, e Ele vai ficar feliz em satisfazer os desejos do nosso coração. E o último verso diz, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? Você percebeu que começa com confia e termina com confia? Começa colando em Deus e termina colando em Deus. Cola nele, faz o bem, habita na terra, te alimenta da verdade. Ele vai se agradar em satisfazer os desejos do teu coração, viu? Entrega o teu caminho ao Senhor. Cola nele, e o mais Ele fará. O que acontece com a gente quando nós nos descolamos de Deus? Parou para pensar? Como é que o mal entrou lá no início da história desse mundo? Deus havia dito para Adão e Eva o quê? Viverem coladinho neles e fazendo o quê? A vontade deles, certo? Quando eles descolaram de Deus, o que aconteceu? Eles caíram em pecado. Quando eles deixaram de confiar em Deus, então entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Vamos trazer isso um pouquinho mais esmiuçado? Lembra o que Deus disse? E isso é tão básico, mas tão básico, que às vezes a gente acaba passando por alto aquilo que é tão importante e tão básico. Deus disse: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que você comer, você vai morrer. E aí vem o diabo e diz o quê? O que foi que Deus disse? Assim. É certo que vocês o quê? Não vão morrer. Vocês não vão morrer. E nessa de dúvida, ou eu confio em Deus, estou colado nele e desejoso de fazer a sua vontade, quando ele disse não comam, ou eu descolo dele
e eu colo a mim no inimigo e confio na palavra do inimigo e faço a vontade do inimigo. Infelizmente, a desobediência dos nossos primeiros pais foi fruto da desconfiança. Quando a gente diz assim, qual é a origem do pecado? A origem do pecado é a desobediência. Antes de eles desobedecerem, eles tiveram que fazer o quê? Desconfiar ou descolar de Deus. Estamos juntos? Desconfiou de Deus. Qual seria e qual é o único caminho para nós voltarmos a estar com Deus? A colarmos nele? É confiarmos nele. Estamos juntos? Tem que confiar nele. Daí vem a crença, vem a fé, eu confio no meu Deus, eu confio, eu tenho fé, eu creio que os meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu sei que eu não sou salvo por obras minhas, mas pela graça, mediante esta confiança, esta fé. O único caminho de volta ao lar e à salvação em Cristo Jesus é a confiança. O único caminho. Então, vem de novo a pergunta: por que, Senhor? Por que, Senhor? Bom, qual é a única intenção de Deus? Obrar para o nosso salvação. Ele quer te salvar. No livro Cuidado de Deus, meditação matinal, as palavras do Espírito de Profecia diz o seguinte: se sei que os seres humanos sofrem muito por saírem do caminho que Deus lhes proveu. Veja, pode pôr lá na tela, Beni, por gentileza. Sei que os seres humanos sofrem muito por saírem do caminho que Deus lhes proveu. Andam entre as labaredas do fogo que eles mesmos acenderam. E o resultado certo é a aflição, desassossego e tristeza que poderiam ter se evitado se tivessem submetido a sua vontade à vontade de Deus. Número 1. Algumas vezes nós sofremos, não porque Deus quis, mas porque você escolheu sair dos caminhos de Deus. Certo? E aí vem aflição, desassossego, tristeza, poderiam ter sido evitados se você tivesse feito o que? A vontade, o bem, a vontade de Deus. Colado nele e andado com ele. O salmista fala isso. O Salmo 139 ele diz assim: os meus dias foram todos escritos antes mesmo de eu sequer, quando eu ainda era uma substância informe, no Salmo 139, versículo 16. Deus já escreveu os dias da nossa vida, Ele tem uma agenda, mas quando nós nos desviamos dessa agenda, nós podemos sofrer não porque Ele quis, mas porque nós escolhemos assim. Continuando ainda, Espírito de Profecia, minha consagração hoje, diz assim: a mesma provação que tão severamente abala a nossa fé e faz parecer que Deus nos tenha abandonado, é a que mais nos aproxima dele. Às vezes nós podemos sofrer por escolha nossa, porque nos desviamos de Deus e da verdade. Outras vezes, não é por escolha nossa, mas é por escolha de Deus obrando para nos salvar. Estamos juntos? E Ele sabe que essa aflição é para nos aproximar dele. Deus ama a mais humilde de suas criaturas e dela cuida. E cuida dela, diz o Espírito de Profecia. E nós não podemos desonrá-lo, mais do que pondo em dúvida o seu amor para conosco. Cultivemos, pois, aquela fé viva que faz o quê? Que confia nele na hora
de sofrimento. Eu vou ler de novo esse texto. Deus ama a mais humilde de suas criaturas e cuida dela. E nós não podemos desonrá-lo mais do que pondo em dúvida o seu amor para conosco. Cultivemos, pois, aquela fé viva, que faz o quê? Que confia nele, na hora de sofrimento e provação. O que mais desonra a Deus, segundo esse texto, é a nossa dúvida do seu amor para conosco. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, sabe por quê? O próximo texto diz: Deus não conduz jamais os seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. O que isso significa? Que Deus, Ele não faz nada que nós não faríamos se nós conhecêssemos o fim desde o princípio, assim como Ele conhece. Entenderam bem? Deus é fantástico. E esse último texto do Espírito de Profecia diz: Jesus nos ama, porque somos o presente de seu Pai e a recompensa de sua obra. Ele nos ama como seus filhos. Ele ama você. O próprio céu não pode conceder nada maior, nada melhor. Portanto, o quê? Confie. Confie. Queridos, eu quero ler de novo esse texto para que você assimile isso e coloque isso no seu coração. Pode pôr lá, por gentileza, novamente. Jesus nos ama porque somos o presente de seu Pai e a recompensa da sua obra. Jesus morreu por ti. Amém? E Ele te ama. Esse é o amor que Ele tem por ti. Ele nos ama como seus filhos. Ele ama você. O próprio céu não pode conceder nada maior, nada melhor. Confia nele. Amém? Olha para mim, queridos. Jesus te ama. Amém? E se Ele permite alguma coisa, qualquer coisa, é porque Ele só tem um objetivo. Que objetivo é este? Te salvar. Te salvar. Falo para alguém aqui hoje que tem passado por duras provas. O único intento do Senhor é te salvar. Se as bênçãos de Deus vêm em forma de provação, é porque tão somente Ele quer salvar. E a única forma que Ele tem de salvar qual é? Se você voltar a confiar nele, a colar nele. Mas, e se você não souber que não confia nele? Às vezes você pode pensar: mas pastor, eu confio em Deus. Mas lá no fundo do coração, Ele sabe que você não confia nele. Eu estive, não faz muito tempo, visitando uma família. O esposo perdeu o emprego faz 2 anos por causa da pandemia. Você sabe que desespero não deve ser não ter o emprego, não é verdade? Para sustentar a família, a esposa, os filhos. E a esposa tem lutado com um câncer já faz 5 anos. Luta. E nessa luta contra o câncer, o sofrimento é tanto que enquanto ela me contava, eu pensei: meu Deus, quanta dor, quanta luta. Ainda como se não bastasse, a filha começou a ser perseguida e sofrer, e tantos problemas. Sem emprego, a doença,
vai para o hospital, volta, é internado, volta para casa, a esposa vai e volta, e um problema atrás do outro. E a luta emocional terrível que essa família tem passado. E eu, a conversar ali com um casal, perguntei, por quê? E ela perguntando, por quê? Eu disse, só há um motivo. Deus está trabalhando para salvar. E se as suas bênçãos vierem disfarçadas como provações? Bênção de Deus. Pois a Bíblia diz, Deus em todas as coisas opera para o bem daqueles que buscam e amam Ele. Todas as coisas. Boas e ruins à nossa vista, são boas também. Porque são bênçãos disfarçadas em provações. Ou provas disfarçadas em bênçãos. E conversando com aquele casal, em algum momento eu disse assim, queridos, vocês confiam em Deus? E ele disse, pastor, eu sei que Deus está conosco. E ela disse, pastor, eu não sei mais se eu confio em Deus. Eu não sei mais se eu confio em Deus. E eu orando a Deus, dizendo, Senhor, o que eu falo? O que tu tens a dizer? Que eu possa compartilhar. E na minha mente, na hora, me veio o seguinte pensamento. Eu olhei para ela e disse assim, sabe, querida, se estivesse tudo bem com a sua vida, se teu marido tivesse o emprego que ele tinha e estivesse tudo bem, se você não tivesse a doença que você tem e está tratando, a doença que você tem tratado, se vocês não estivessem passando pelos problemas que têm passado, aliás, apesar de tudo isso ainda, eles sofreram um acidente de carro, o carro foi para o conserto, voltou, depois de 2 semanas que o carro voltou, ela foi fazer um tratamento no hospital, veio um carro, bateu, deu perda total. Ainda mais isso, e sem parar, uma prova atrás da outra. Eu disse, se vocês não tivessem perdido o carro, se você não tivesse com um carro, se você tivesse com saúde, se ele tivesse com emprego, se tivesse tudo bem com a filha, com tudo, sabe, somente Deus, que vê o coração, saberia que dentro desse coraçãozinho há alguém que não confia nele. Agora a bênção veio disfarçada de uma prova, para que não só Deus visse isso, porque se só Ele enxergasse que você não confia nele, quando Jesus voltasse, você não estaria com Ele para sempre. Mas Ele precisava revelar a você que você não está colada com Ele e não confia nele. E agora você tem a oportunidade de ver. E como você vê, você pode buscar Ele e dizer, Senhor, dá-me a fé que eu preciso, a confiança que eu preciso, porque mesmo andando no vale sombrio como a própria morte, eu preciso crer em Ti. Eu não sei para quem eu estou falando agora que está me assistindo, mas querido, querida, se você não confiar nele, que Ele é o teu Deus quando você está em pastos verdejantes, em águas tranquilas e mesmo no vale sombrio da própria morte, se você não confiar, é porque você não está colado com Ele e Ele não pode ser o teu Deus. E esse Pai de amor, Ele vê você se perdendo e Ele não pode permitir isso. Então Ele permite que alguma coisa aconteça e Ele derrama uma bênção disfarçada em prova, para que você veja. Amém por isso? E sabe qual é a palavra de Deus? Ele diz assim, filho, deixa eu te salvar. Tem passado por dificuldades. Acredite, eu estou lutando para te salvar. Perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu tudo.
lembre-se, eu sou o teu Deus, e eu vou estar para sempre contigo, sempre e sempre. Hoje, faz 1 ano que um amigo nosso dessa igreja aqui, depois de passar 32 dias na UTI, depois de passar 40 dias no hospital, depois de ter sido desenganado pelos médicos e a família se preparar para o pior, no último momento de toda a desesperança, Deus permitiu que ele saísse da UTI e voltasse para casa. E essa família do nosso irmão querido, do nosso amigão Jamil, e essa foto que vocês vão ver aí na tela, foi quando ele saiu do hospital, no dia 12 de junho de 2021, do ano passado. E os netinhos, os filhos, o genro, a norinha, estavam ali, e os netinhos a festejar que o vô, que o pai, que o esposo tinha saído do hospital. Um milagre. E hoje eu perguntei para o Jamil: Jamil, o que você me diz? Que lição que você tira? Disse: pastor, eu nasci de novo. Deus estava querendo me salvar. Mas sabe que Deus às vezes não quer só salvar aquele que tem passado pela prova, mas aqueles que estão ao seu redor. É ou não é verdade? Ó queridos, acredite, Deus te ama e te amará sempre. Amém? Mesmo diante das provas, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor. Por que, Senhor? Filho, só porque eu quero te salvar. Porque se você não confiar em mim, você não poderá ser salvo por mim. Sara vai cantar a última música. E eu quero fazer um apelo para você, enquanto ela cantar essa música, que fala dessa esperança, dessa certeza de que Deus está e estará contigo sempre. E que no fim nós vamos vê-lo face a face. E que em meio às lágrimas Ele vem para secar as nossas lágrimas, em meio à dor Ele vem para nos trazer o bálsamo. Porque quando nós estamos passando por provas, é quando Ele está dizendo assim: filho, só quero trazer você um pouco mais perto de mim, cola em mim e deixa eu te salvar. Se você tem passado por dúvidas quanto ao amor de Deus na tua vida, mesmo em meio às provações, ouça essa última mensagem e clame ao Senhor enquanto você vê a mensagem que Deus tem para te dar, e diga ao Senhor: Senhor, hoje eu me entrego a Ti e eu quero estar contigo para sempre, porque eu sei que o Senhor está sempre comigo. Amém? Pai querido, obrigado por esse amor, por essa graça, pelas bênçãos que vêm muitas vezes disfarçadas em provações, com o intuito que o Senhor tem sempre de nos salvar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está aqui ao nosso lado para enxugar as nossas lágrimas, para nos trazer cada dia mais para perto de Ti, porque em breve o Senhor irá nos levar para estarmos para sempre contigo, quando te veremos face a face. E até aquele dia, Senhor, nós queremos ter a certeza, a fé, a confiança de que o Senhor estará conosco sempre e sempre. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai, essas bênçãos disfarçadas, esse amor declarado e essa presença constante. Amém, Senhor. Amém.